nerds, tudo bem com vocês? Hoje é dia do orgulho LGBTQIA+, e é com muito orgulho que eu trago pra vocês o vídeo sobre o meu jovem vingador favorito, Billy Kaplan. E é agora que eu conto pra vocês que a ordem maluca que eu tinha feito na minha cabeça era só pro vídeo dele sair nesse dia. Pra quem não sabe, eu me identifico demais com a Feiticeira Escarlate, ela é tipo minha personagem favorita da Marvel. Mas o Billy tem um lugarzinho especial no meu coração porque eu também me identifico muito com ele. Afinal, ele tem a personalidade da Wanda e o Tommy do Pietro. Mas calma que eu já tô me adiantando aqui falando de parentescos e eu nem tenho certeza se vocês sabem de tudo mesmo, porque essa história é extremamente confusa. No vídeo de hoje eu vou explicar os detalhes sobre como o Billy e o Tommy surgiram, quer dizer, não os detalhes privativos. E depois falar sobre a trajetória do Billy nos quadrinhos, assim como a minha análise dele como personagem. Lembrando que esse vídeo, assim como os outros, vai ter spoilers, então se você não quer spoilers, você quer saber como ler essa história toda, clica no link que vai estar aqui nos cards com a minha ordem de leitura de Jovens Vingadores. Bom, vamos lá. Essa história sofreu muita mudança e muitos retcons ao longo dos anos, então eu tô aqui hoje pra falar pra vocês a história real, oficial, sobre como o Billy e o Tommy, filhos da Wanda, surgiram. Primeiro de tudo, vocês precisam entender que a passagem do tempo nos quadrinhos não é exatamente igual à do mundo real. O tempo lá passa um pouco mais devagar do que aqui. Então, assim, por exemplo, a Kate Bishop, ela tinha 17 quando o Jovens Vingadores Volume 1 saiu em 2005 e hoje em dia ela tem 22. E isso complica um pouco as coisas porque não dá pra saber direito quando algumas coisas aconteceram, mas enfim, vamos lá. Em 1985, em uma história do Quarteto Fantástico, o demônio Mephisto foi destruído pelo filho do Reed Richards e da Sue Storm. A alma dele foi dividida em 6 pedaços e 5 deles foram espalhados pelo mundo. Nesse mesmo ano, foi lançado um quadrinho chamado Vision and the Scarlet Witch, que assim, é tipo 90% no que a série WandaVision se inspirou. Nessa história, o Visão e a Wanda vão morar numa cidade suburbana, mas um monte de coisas bizarras começa a aparecer pra atrapalhar a vida deles. E é no meio de toda essa confusão que o Visão sugere que eles tenham um filho. A Wanda de fato engravida dele de um jeito muito parecido com o que acontece em WandaVision, e ela acabou tendo magicamente 2 bebês cujo parto foi feito pelo Doutor Estranho. Acontece que a existência desses bebês ela só foi possibilitada porque o que a Wanda fez, na verdade, foi que ela desejou tanto ter filhos que, inconscientemente, ela pegou 2 desses pedaços da alma do Mephisto que estavam perdidos pelo universo e deu vida a eles. Só que não era exatamente uma vida como a Agatha Harkness logo percebeu. Porque enquanto a Wanda não estava pensando nos filhos dela, eles deixaram de existir. O Mephisto não tinha como recuperar as almas dele sozinho, então ele acabou se aproveitando de um homem chamado Martin Preston que tinha perdido os braços num acidente. Ele devolveu os braços desse homem, mas transformou ele numa espécie de canalizador e fez com que ele acreditasse que a própria alma dele tinha sido dividida em 5 e espalhada pelo mundo. Esse homem então assumiu para si o nome de Mestre Pandemônio e começou a buscar os fragmentos da alma do Mephisto pelo mundo, achando que eram fragmentos da própria alma dele. E foi nessa busca que ele acabou encontrando os filhos da Wanda e absorvendo os 2. No meio de uma batalha contra os Vingadores, o Mestre Pandemônio conseguiu recuperar os pedaços de alma que faltavam e o Mephisto retornou à vida, absorvendo de vez o Billy e o Tommy. Os Vingadores conseguiram escapar e a Agatha usou magia para apagar as memórias da Wanda sobre os filhos para que ela não sofresse com a morte deles. Acontece que quando o Mephisto foi destruído de novo, essas almas elas renasceram no mundo físico, como filhos biológicos de outros pais. O Billy nasceu como filho de Jeff e Rebecca Kaplan, e o Tommy como filho de Frank e Mary Shepard. E se você ler de um jeito desatento, essa questão vai ficar muito confusa. Eles têm o mesmo rosto, os mesmos nomes dos filhos da Wanda, e as pessoas às vezes se referem aos pais do Billy como pais adotivos. Então às vezes fica parecendo que aqueles bebês que a Wanda ela teve lá atrás cresceram e foram adotados, mas não foi isso que aconteceu. Aqueles bebês realmente morreram. E aí eles renasceram como novas pessoas que coincidentemente têm o mesmo rosto e os mesmos nomes dos filhos que a Wanda teve lá atrás. Mas biologicamente eles não são irmãos. Eles só são irmãos e filhos da Wanda no sentido espiritual, por serem reencarnações dos filhos que ela manifestou com os poderes dela através dos fragmentos da alma do Mephisto. Eu realmente espero que tenha dado pra entender. E é por isso que eu digo que é muito difícil saber o que vai acontecer com eles no MCU. Em WandaVision e Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, os gêmeos foram mostrados como crianças de, sei lá, uns 10 anos de idade. Então pode ser que eles sigam com essa idade, pode ser que tenha acontecido algo ali no fim de WandaVision e eles ainda vão reencarnar,
Ou, o que eu acredito que seja mais provável, existe um universo em que todas essas circunstâncias aconteceram antes e lá o Tommy e o Billy já são adolescentes. E de alguma forma esse Billy e esse Tommy que já são adolescentes vão vir pro nosso universo e vão integrar os Jovens Vingadores no MCU. Mas eu já me prolonguei demais nessa história de origem, né? Vamos falar logo da jornada do Billy. Gente, por mais que o Billy seja um dos heróis mais incríveis e um dos seres mais poderosos do universo da Marvel, ele é muito mais que isso. Ele é um símbolo. Ele representa uma comunidade dentro do universo de pessoas que leem quadrinhos que sofrem na mão de pessoas preconceituosas que muitas vezes também fazem parte desse universo de pessoas que leem quadrinhos. Desde muito novo, o Billy sofria bullying por ser nerd e gay. E isso fez com que ele desenvolvesse uma série de problemas como depressão, ansiedade e uma dificuldade de confiar nas pessoas e de acreditar que as pessoas possam gostar dele, que teria um impacto em todo o arco dele depois. O primeiro e único amigo que ele fez no colégio foi um garoto chamado Ted Altman, que era do time de futebol, mas tão nerd quanto ele. Sim, gente, Heartstopper todinho. Depois que o Billy apareceu num jogo do Ted, o bullying piorou muito. Ele foi ficando mais e mais mal e sabe-se lá o que teria acontecido se ele não tivesse sido encontrado por ninguém mais, ninguém menos que a Feiticeira Escarlate. Foi ela que incentivou o Billy a se impor e a lutar contra os valentões que o atacavam, mas foi justamente isso que fez com que ele acabasse libertando seus poderes e quase matando um menino. O Billy ficou muito assustado depois disso, mas ele foi acolhido pelo Ted, que acabou revelando também ter poderes, e os dois acabaram se tornando um casal. Logo em seguida, eles foram procurados pelo Iron Lad, que convocou eles para se juntarem aos Jovens Vingadores. No começo dessa carreira de herói, o Billy ele acreditava que ele só tinha poderes de eletricidade, e por isso ele assumiu o nome de Asgardiano, porque ele tinha uma pegada ali com o Thor, trovão e tal. E assim, de todos os Jovens Vingadores, o Billy, ele é o mais fanboy, ok? Assim, ele sabe todos os dados sobre todos eles, assim, ele é muito gente como a gente. Mas com o passar do tempo, ele foi se descobrindo como feiticeiro, e com a ajuda da Kate, ele acabou mudando o nome pra Wiccan. E assim, já no primeiro volume de Jovens Vingadores, a gente vê ele e o Ted como namorados, a gente vê ele saindo do armário pros pais, e não é nesse volume, é mais pra frente, mas a gente tem ele falando com todas as palavras que é gay. E é na edição 11 desse quadrinho, quando o grupo precisa de mais um aliado pra lutar na batalha contra os Skrull, que eles descobrem o Tommy num centro de reabilitação juvenil, e não demora pro Billy somar 2 mais 2 e concluir que os dois são as reencarnações dos filhos da Feiticeira Escarlate. Mas acontece que nesse momento da história, a Feiticeira Escarlate, ela tava meio foragida depois dos acontecimentos de A Queda e Dinastia M. Ela era acusada de ter causado a morte de várias pessoas depois de supostamente surtar ao se lembrar dos filhos. Mas o Billy e o Tommy realmente acreditavam muito na inocência dela, e eles passaram muito tempo procurando por ela, tanto pra provar que ela era inocente, quanto pra descobrir se ela era mesmo mãe espiritual dos dois. E esse encontro só foi acontecer na saga A Cruzada das Crianças, quando o Magneto, que é pai da Wanda, decidiu ajudar eles na busca pela filha. E nessa saga, o Billy, ele tá passando muito pelo que a mãe dele passou. Desde que ele se descobriu como filho dela e, consequentemente, descobriu que os poderes dele não eram só feitiçaria, mas sim que ele podia alterar as probabilidades e alterar as realidades, os poderes dele começaram a crescer mais e mais. Até que ele perdeu o controle e foi preso pelos Vingadores até Segunda Ordem para evitar a queda 2.0. Então encontrar a Wanda se tornou também um jeito dele livrar a própria pele. Porque se ele pudesse provar a inocência dela, não tinha motivo para os Vingadores não confiarem nele. E acabou que a Wanda era realmente inocente. Nessa saga é revelado que lá atrás, depois de relembrar dos filhos, ela tinha ido atrás do Dr. Doom pra tentar recuperar os dois. Ele acabou injetando nela um ser conhecido como Life Force, ou Força Vital, que foi responsável por todos os eventos que a gente viu ali em A Queda e Dinastia M. E é por causa dessa revelação, gente, que eu fico muito brava quando as pessoas tratam a Wanda como uma mulher descontrolada e emocionalmente instável. Porque nos quadrinhos nunca foi culpa dela. Aquele arrogante do Doutor Estranho só assumiu o que era e criou toda uma narrativa que assim meio que fazia sentido. Mas ele só tava sendo machista e presunçoso mesmo. Nos quadrinhos, a Wanda sempre foi inocente e ela nunca se mostrou uma mulher instável e louca ou qualquer coisa que tentem mostrar ela, sabe? E eu tenho esperança de que no MCU também seja assim. E que logo mais a gente vai descobrir que realmente tudo que a gente viu ali no filme do Doutor Estranho era muito por conta da influência do Darkhold e que a Wanda, sem aquilo por trás, não se preocuparia naquele nível com os filhos a ponto de fazer mal para as pessoas. Depois dos eventos de Dinastia M, ela acabou indo atrás do Dr. Doom de novo, ela apareceu lá na Lativéria, sem memória nenhuma, e ele acabou acolhendo ela. Os dois se apaixonaram,
e estavam prestes a se casar quando foram encontrados pelo Billy. Com a ajuda dos Jovens Vingadores, a Wanda conseguiu recuperar as memórias dela e ela se dispôs a consertar tudo o que tinha acontecido, mesmo que não fosse realmente culpa dela. Mas seria uma longa jornada e as pessoas continuariam duvidando dela por muito tempo. Quanto ao Billy, depois dos eventos traumáticos do final de A Cruzada das Crianças, ele decidiu se aposentar como herói. E ele achava que o Ted tinha se aposentado também, até descobrir que o namorado continuava atuando por aí sob a forma de outros heróis, porque ele não conseguia lidar muito bem com a perda da mãe adotiva dele aqui da Terra. E é aqui que a história começa a ficar confusa de novo. Então eu vou dar outra pausa pra contextualizar, porque tudo que eu vou falar aqui agora foi contado fora de ordem, e eu tô tentando colocar numa ordem que faça sentido. A grande verdade é que o Billy tá destinado a se tornar um dia um ser chamado Demiurgo, que tá destinado a reescrever as regras de magia de um jeito que vai afetar permanentemente o passado, o presente e o futuro. E o Loki, sabendo disso, queria garantir que esse poder seria dele. Então ele fez um acordo com um ser de outra dimensão chamado Mãe, e começou a plantar uma sementinha na cabeça do Billy para que ele começasse a ter ideias sobre mexer com o multiverso. Então, quando o Ted se mostrou sentindo tanta falta da mãe dele, o Billy decidiu procurar uma dimensão em que ela não tivesse morrido e trazer ela pra cá. E nessa, ele acabou trazendo uma mãe, mas não a mãe do Ted, a mãe monstro lá que fez o acordo com o Loki, que na verdade era um ser extremamente poderoso que fez com que os Jovens Vingadores tivessem que passar meses fugindo através das dimensões e que quase levou ao fim da humanidade. Eles só conseguiram derrotar a mãe quando, com a ajuda do Loki, o Billy conseguiu acessar um pouquinho do poder de Demiurgo dele. Tipo um teste de 7 dias grátis, sabe? Mas, como diria o tio Ben, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E parece que desde que o Billy se descobriu como futuro Demiurgo, o universo começou a cobrar mais e mais dele. Depois da segunda separação dos Jovens Vingadores, o Billy e o Ted se juntaram ao grupo de Novos Vingadores liderado pelo Roberto da Costa, e uma das missões que eles enfrentaram foi justamente contra o alien que tentou usar o corpo do Billy para absorver os poderes de Demiurgo. E essas situações fizeram com que as crises de ansiedade, a depressão dele e o medo de abandono dele piorassem. Ele começou a desenvolver um vício em ficar checando outras realidades para saber como a vida dele e dos amigos poderia ser diferente. E isso fez com que ele gostasse cada vez menos da própria vida e que ele começasse a se perguntar qual daqueles futuros que ele estava vendo ia ser o futuro dele mesmo, e isso deixasse ele mais ansioso. Nos meses que se seguiram, o Billy e o Ted viveram aventuras com diversos personagens, como por exemplo o Death's Head e um grupo que ficou conhecido como Strike Force. E o Billy ele foi aceitando aos poucos essa natureza de Demiurgo dele, questionando cada vez mais o nome dele de Wicano. E quando o Ted finalmente teve que assumir o papel de imperador da aliança entre os Skrull e os Kree, ele e o Billy se casaram oficialmente, apesar deles já terem tido um casamento anterior em Las Vegas, e ele se tornou o mago real da aliança. Desde então, os dois vêm tentando aproveitar a vida de casados, mas liderar uma recém-aliança de duas espécies que passaram séculos em guerra não é fácil. E todo tipo de monstro e batalha que vocês possam imaginar enche o saco deles. Eles não conseguiram nem ter uma lua de mel em paz. Toda essa responsabilidade tem deixado os dois muito afastados da Terra. E isso tem gerado conflitos no casamento deles. Porque o Billy sente muita falta de casa e só quer que essas responsabilidades do Ted acabem logo. Mas o Ted vê o Império como o futuro dele e ele acha que, tipo, não tem como as coisas voltarem ao normal, sabe? E, como eu falei, os poderes do Billy só vêm aumentando. Então, quando ele se viu afetado por esse dilema, ele acabou criando inconscientemente, com uma ajudinha da Agatha Harkness, uma outra realidade em que ele e o Ted estavam com pessoas que ele julgava mais adequadas pra eles. Eles conseguiram se reencontrar e voltar pra nossa dimensão, mas por mais que os dois tenham feito as pazes e se comprometido a melhorar um pelo outro, o fim da história mais recente deles deu a entender que o Billy ainda tem dúvidas sobre eles ficarem juntos ser a coisa certa, e ele tá se questionando se somente o amor deles é suficiente pra sustentar esse casamento. Então assim, eu não sei vocês, mas eu tô bem apreensiva pra saber como essa história vai continuar. Especialmente porque aparentemente foi confirmada uma continuação da webcomic deles. Quanto ao futuro do Billy, a gente sabe que em algum momento ele vai assumir o papel de Demiurgo, mas a gente não sabe como nem quando. A gente sabe que ele vai mandar uma pessoa pro passado pra garantir que a segunda formação dos Jovens Vingadores exista, mas a gente não sabe por quê. A gente sabe que o futuro da humanidade depende dele, como foi dito pelo Iron Lad, mas a gente não tem detalhes. E a gente sabe que num futuro distante em que ele já seja o Demiurgo, a realidade de onde a América Chaves veio vai passar a existir. E é por isso que ela precisa que ele continue vivo, porque a própria existência dela depende disso.
Ou seja, tem muita coisa pra acontecer com o Billy ainda. E eu tô muito ansiosa pras próximas histórias. Quanto ao Ted, ele vai ser o tema do nosso vídeo da semana que vem, no qual, além de passar pela história e fazer a análise da personalidade dele, eu vou falar sobre como eu acho que ele pode ser introduzido no MCU. Afinal, ele é um dos poucos dos Jovens Vingadores que ainda não tem uma versão live action. E a gente tem a série de Invasão Secreta vindo por aí que tem uma conexão com o arco dele. Então não percam o vídeo da semana que vem. E pra quem ficar até os créditos desse vídeo aqui, eu vou deixar a lista de leitura, a ordem de leitura aqui completa de todos os quadrinhos que são importantes pra história do Billy. Bom, é isso. Eu queria agradecer os membros do canal a partir do nível senador e a Tio, Biscoito, João, Atarahane, Flávio Barbosa e Crona. Muito obrigada por serem membros. Se vocês quiserem saber como faz pra ser membro e quais são os benefícios, clique em Seja Membro aqui embaixo. Se você gostou, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho para ver os próximos vídeos. A gente se vê no próximo vídeo.